Então vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena, demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Diga comigo, esse mês será o primeiro, o principal. Engraçado que a Bíblia, ela vai simplesmente falar de um mês, e por trás tem todo um significado. Queridos, a Páscoa, na sua constituição, naqueles dias lá no Egito, ela foi libertação para uns e morte para outros. Libertação para quem recebeu a instrução, cumpriu como Deus falou e foi protegido, porque o anjo da morte passou. E aonde havia o sangue, aonde eles tinham se alimentado do cordeiro, aonde o cordeiro foi alimento e redenção, eles foram protegidos da morte. Mas os judeus, os egípcios, por não crer, por não estar debaixo dessa promessa, viram os seus primogênitos morrerem. Então, para um foi libertação, para outro foi morte. E da mesma forma é hoje. O cordeiro já foi imolado na cruz, o cordeiro derramou o seu sangue, mas aqueles que recebem a instrução e crê, recebem vida e libertação. Mas os que não creem estão sujeitos a morrer. Então não mudou. Eu acho que lá atrás as luzes da igreja estão apagadas. Que está escuro lá atrás, ó. Lado de fora lá. Que eu estou vendo as almas lá de longe. Aí, agora deu a luz. Aleluia. Irmão, pastor vê tudo, querido. Eu estou aqui, eu já sei quantos faltaram no culto hoje. Amanhã, já sei. Tem um casal aqui que tem 3 domingos que eles não vêm no culto. Eu estou seriamente desconfiado que eles estão vindo só no dia que vai fazer alguma coisa. Eu estou de olho, hein? Irmão. Eu conheço alguns crentes que ele vem na igreja o dia que ele vai pregar, o dia que ele vai fazer alguma coisa. Eu estou de olho em você, viu? Estou orando por você, abençoando sua vida e pedindo para Deus jogar um fogo nos seus pés. Você congregar mais. Você congrega mais. Né? A única que está liberada durante a semana é alguns por causa de trabalho e de escala. Né? Os demais, por favor, né? Vamos congregar. Diga Páscoa, é morte ou libertação. Queridos, a Páscoa, ela vai revelar o projeto de Deus na redenção da família. Quando você olha o capítulo 12, o verso 3 e 4, você vai entender alguns pontos que vai revelar que o propósito de Deus, que a Páscoa revela o plano, o projeto de Deus para a família. 4 pontos devem ser destacados aqui. A família está no centro do projeto de Deus. A família precisa celebrar a Páscoa juntos. A família toda precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. A família toda precisa se alimentar do Cordeiro. A família toda precisa celebrar
este memorial como congregação, a família toda precisa ter o compromisso de ensinar às futuras gerações acerca da Páscoa. A família toda deve obedecer às ordenanças divinas acerca da Páscoa. É muita informação ao mesmo tempo, né? Quando você olha o versículo 3 e 4, você vai ver que a ordenança de Deus era para que toda a família estivesse no mesmo lugar. Toda a família se alimentasse, todos se alimentassem do Cordeiro. Todos experimentassem a proteção do sangue do Cordeiro. Diga, o sangue do Cordeiro redime, restaura minha comunhão com Deus. Comer o Cordeiro fala de vida, de relacionamento, de continuidade. Então é extremamente importante. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele na realidade está revelando um propósito, uma ideia completa. Ele não simplesmente diz, olha, mata o cordeiro, não. Ele foca isso para revelar toda a sua graça. A salvação da família exige diligência dos pais. Imagine se algum pai ou mãe, ou responsável, tivesse deixado isso de qualquer jeito. Quando amanhecesse o dia, com certeza, os filhos estariam mortos. E Deus deu uma direção clara a Moisés, e Moisés passou aos cabeças de família. Diz, cada homem, cada casa vai ter uma atitude. Queridos, a salvação do pastor Zé e da casa dele depende, passa muito por ele. Então ele não vai decidir sobre a salvação da minha casa, como eu não vou decidir sobre a salvação de ninguém. Por isso que Deus focou a questão no individual. Era o coletivo da família, mas era o individual separado, cada família, não era toda a nação. Então, um da nação faz, o demais está protegido. Não. A Páscoa, ela vai falar dessa questão da família, ser salva, e vai exigir uma diligência. Você tem que ter esforço. Você tem que ter esforço. Você pode até não ganhar ninguém, mas ganha a sua família. Seja um Noé, que não ganhou nenhuma alma para colocar na arca, mas não perdeu nenhuma alma que ele já tinha ganhado, que era a sua família. E eu já falei aqui, irmão, a coisa mais difícil é a sua família acreditar no seu ministério, na sua família. Pode ir lá com a tia Dani, ó. Eita, Dani, Deus te usou. Acho que toda sexta você vai estar na escala. Hora dessa, a irmã Ivani, que é ali do Ministério Infantil, deve estar dizendo amém lá na casa dela. Certeza, ganhou uma professora, né? Eu chamo a Dani de a irmã do fogo. Ela pegou tanto sol que o cabelo dela ficou ensolarado. Diga, a salvação da família exige confiança na palavra de Deus. Já imaginou, Zé? Moisés falou, olha, a vontade de Deus é essa, a fala de Deus é essa, o propósito é esse. Aí já imaginou o irmão Francisco, não sei das quantas, falar, seguinte, eu não acho que essa palavra é verdadeira. Eu acho que Deus não vai, esse espírito de morte aí, vai passar aqui não. Eu não vou fazer esse ritual aí não. Queria acontecer com eles. Ia mesmo, irmão. Ia. Então, nós como igreja precisamos confiar, irmão, na palavra, na direção, naquilo que Deus fala, no que diz as Escrituras. E nós precisamos conduzir a nossa família para o propósito de Deus, para estar na presença de Deus. Eles poderiam dizer, nós não cremos nessa religião
que exige derramamento de sangue. Poderia até não crer, mas iriam perecer. Então a questão da Páscoa, a questão da ceia, viver pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus, ser redimido por Ele, depende de você crer no que revela as Escrituras, o Novo Testamento. Pastor, e se eu não crer? Meu filho, te prepara. Porque quem não crê em Deus, vai ser obrigado a crer no anticristo. Porque em Deus você tem a opção de crer ou não crer. No anticristo, não. Ele vai pôr a arma e você diz, ajoelha, cabra, e começa a me adorar. Essa vai ser a visão do reinado do anticristo, o propósito. Hoje você pode praticar o livre-arbítrio. Hoje eu não vou no culto. Ah, não, hoje eu vou cometer um pecado. Tudo bem. Paulo disse que tudo convém. Mas eu não vou me conduzir por isso. Não vou permitir. Porque eu sei das consequências. Então, a gente precisa ser diligente em conduzir nossa casa, a igreja, as vidas para Deus. E por que a gente vai fazer? Porque nós confiamos no que Deus falou nas Escrituras. Ele vai cumprir, irmão. Mas vai cumprir mesmo. Vai cumprir. Porque Ele é fiel. A comunhão das famílias formava a grande congregação de Deus. Mas tudo começava no núcleo familiar, de família em família. É essa resposta em crer na palavra que salvou a família e que gerou uma nação. Então, querido, a Páscoa também mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado por Deus, profetizado em todo o Antigo Testamento. Ele não apareceu e disse, eu sou o Messias. Havia todo um anúncio, um preparo profético para isso. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma pessoa, para uma família, para uma nação, para o mundo inteiro. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que foi morto. Mas no Apocalipse diz que ele está vivo e intercede por nós, está sentado à destra do Pai. Deixa eu falar algo para você. Não é a vida do Cordeiro que salva, não é o exemplo do Cordeiro que redime, não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. Foi a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso é tremendo. Se Jesus tivesse decidido ficar vivo aqui, a presença dele seria maravilhosa, a comunhão com ele seria maravilhosa, mas nós não seríamos salvos. Então não era ser amigo de Jesus, não era ele ficar vivo, não era ter a presença física. O Cordeiro precisava morrer. Diga a morte do Cordeiro. É o Cordeiro morto que traz salvação. Foi a morte de Cristo que nos redimiu. Queridos, Apocalipse 5, 29 diz, ouviu-se, foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus todos que procedem de tribos, línguas e nações. Ele morreu em nosso lugar. Sua morte foi substitutiva. Ele morreu em a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. Não basta saber religiosamente que ele morreu. Eu tenho que entregar a minha vida para ele clamar, me limpa no teu sangue, me redime. O que é que Deus falou? Tem que aplicar o sangue lá na porta. Para que quando o anjo da morte, os demônios virem, eles verem
Não basta só vir no culto, não basta só frequentar uma igreja, tem que ter uma decisão, tem que passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua alma, do seu homem interior, do seu espírito, tem que confessar Jesus como Salvador. Para que quando o mal vier, ele olha para você e diz, aí tem o sangue do Cordeiro, está redimido. Pastor, então só aceitar, tá bom, não, tem que comer o Cordeiro. O que é comer o Cordeiro? É estar na comunhão, vivendo a palavra, alimentando da palavra, adorando, vivendo a comunhão com o Senhor. Para se viver tem que comer. O sangue redime. O relacionamento com Deus te dá a vida, a continuidade da vida. São muitas informações, irmão, mas nós vamos avançar. A palavra ainda vai dizer que a maneira de participar da refeição, ele vai explicar direitinho. A Páscoa precisa ser comida com pressa. Era hora de sair do Egito, prontidão para marchar, lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão. Comer o cordeiro com ervas amargas. Vocês viram o quanto a salvação é séria? Deus falou, tem que estar com a sandália no pé, vestido, cajado na mão, tem que comer o cordeiro rápido, porque naquela noite era a noite da partida, era a noite da redenção. Não leve a sua salvação de qualquer jeito, não brinque com a sua vida espiritual. Está olhando a pressa de Deus, porque hoje nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Na grande tribulação, o seu sangue vai ser derramado, para que você, como confissão de que você crê no sangue do Senhor. Hoje a salvação é pela graça, mas na grande tribulação, você não tem como a sua confissão não vai ser só de palavra. A sua confissão custará a sua vida. Porque o anticristo não vai aceitar 2 reinos. Ele vai querer só o reino dele aqui. E súdito do outro reino vai sofrer, irmão. Se nunca te ensinaram isso, é verdade. Está no Apocalipse, está no livro de Daniel, está no livro de Isaías, está no livro de Jeremias, Ezequiel. A Bíblia está cheia de bons textos para a gente ficar alerta acerca da nossa salvação. Para caminhar para o fim, para encerrar, eu quero falar sobre a questão da Páscoa no sentido da nossa vida hoje. Eu quero trazer mais para os nossos dias. Queridos, o sangue é o sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz. O significado da cruz é a substituição. Cristo morreu por nós. Ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz, ele esteve sobre ele. O Senhor nos salva pela obra da cruz, substituindo, mas o Senhor nos sustenta pelo relacionamento com o Senhor, amém? Deus tem pressa de nos tirar do mundo, e o Senhor vai fazer isso. A Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor Jesus, porque tudo que está na Páscoa, aqui de Êxodo 12, apontava para quem? Para o Senhor Jesus. Todos os símbolos que está aqui no capítulo 12, aponta, sabe para quem? Para Jesus. E no Novo Testamento, isso vai ser colocado de forma clara para os nossos dias. A Páscoa revela o projeto de Deus para a família. Nós não podemos de forma nenhuma, esquecer de que a Páscoa nós devemos ter tanto zelo pela ceia hoje, quanto os judeus tiveram zelo pela Páscoa. É interessante no versículo que nós lemos, número 1, fala assim: este será o principal
será um início. Você pode pensar, mas e o calendário da época, as datas da época? Deus passou por cima. Isso aqui, irmão, era para descrever um novo tempo, para descrever o tempo da redenção, o tempo da libertação. Quando alguém entrega a sua vida para o Senhor, começa um relacionamento com Deus, você também poderá dizer: esse será o principal mês da minha vida. Em outras palavras, sua vida está recomeçando. Sua vida vai recomeçar. É como se Deus estivesse dizendo: tudo que vocês viveram no Egito, se você tem 100 anos e você vai agora andar comigo, vai ser uma nova jornada, é um tempo novo. Agora você vai andar em libertação, em liberdade espiritual. E a gente sente isso. Quando a gente faz um compromisso de fato com Deus, a gente sente o testemunhar do Espírito no nosso coração. A gente sente. Eu lembro do dia que eu levantei minhas mãos lá na frente do altar, acho que há mais de 30 anos atrás, foi em 89, já deu mais de 30, né? 31? 32. 2021, 89 para 91. Bem feita a conta, viu? Queridos, eu fui para casa, parece que eu estava assim, voando. Eu fui tão leve. Eu nunca tinha dormido uma noite tão maravilhosa. Fui trabalhar na segunda-feira assim, todo zen, assim, uma paz, assim, uma serenidade. Aí os meus amigos falaram assim: você está bem? Aconteceu alguma coisa com você, com a sua família? Eu falei: nunca estive tão bem. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença de Deus. A partir daquele dia, trabalhar para mim não foi mais um fardo. Porque todo homem e toda mulher cheia do Espírito Santo, trabalhar não é fardo. É ofício de honrar a Deus e honrar quem te dá um emprego. Ou honrar a Deus e a empresa que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu. Irmão, trabalhar é de Deus. Eu já vi alguns pregadores falar que o trabalho foi por causa do pecado. Não foi, tem que ler a Bíblia direito, irmão. O trabalho veio antes do Adão sair do jardim, antes da queda. Tem nada a ver. Agora, o transpirar, o plantar e colher pouco veio depois do pecado. Foi depois. Deus falou para Adão quando criou: cuida do jardim, lavra o jardim. O trabalho veio antes da queda, porque o trabalho é saudável. Já viu aquela frase que mente desocupada é oficina de quem? Do inimigo. O camarada fica desocupado demais, parado demais. Outra coisa, irmão, homem parado demais em casa fica enjoado até. Homem tem que levantar e correr atrás. Se o teu marido ficar demais em casa, irmão, pede para ele trocar a lâmpada, lavar a louça, lavar banheiro. Pede ajuda para ele, vai ser bênção. Logo ele vai vazar e espalhar currículo para tudo quanto é lado. Vai arrumar um emprego. Mas basta. Trabalhar é de Deus. Trabalhar dignifica. Trabalhar revela que você tem uma chamada e um propósito. Ser produtivo é extremamente bom. Se você não está sendo, Deus vai te honrar. Deus vai se levantar ao seu favor. Deus vai se mover ao seu favor. Apocalipse revela a natureza do Cordeiro glorificado. A cruz revela o Cordeiro em profunda obediência ao Pai. E em profundo amor pela minha e a sua vida, que deu a própria vida dele. Em Apocalipse, o Cordeiro é honrado. O Pai o coloca numa posição de honra. No julgamento é Jesus que ganhou o direito de julgar. O crente é igual a Jesus, tem cruz, tem adversidade,
Mas se ele honrar Deus aqui e fazer a obra, Deus o honrará no arrebatamento da igreja e na eternidade. O Senhor teve batalhas aqui, nós vamos ter também. O Senhor foi glorificado lá, diga eu também você. Eu também você. Queridos, muitas vezes a nossa vida, ela fica sem graça, parecendo água. A vida da gente deve ser aquele vinho maravilhoso, que tem cor, que tem sabor. Não deve ser uma água insípida, aquele negócio sem cor, sem gosto. E para que isso não aconteça, a gente precisa viver igual Jesus. Com a inteligência aqui operando, produzindo, fazendo a vontade de Deus. Mas com uma convicção no coração: o meu lugar é os céus. O meu lugar é os céus. Tudo que eu sou, que eu tenho, que eu faço aqui é para testemunhar de Deus. As pessoas precisam olhar para o seu carro e dizer, e ver Deus no seu carro. Na sua empresa, eles verem Deus. Na sua roupa, eles verem Deus. Na sua fala, revelar Deus. O homem é igual uma luva. A luva foi criada para reter, conter. A luva foi criada para que uma mão a faça operar e cumprir o propósito. Diga, eu sou a luva de Deus. Eu não sou mais importante, irmão, do que Deus. A luva não é mais importante do que a mão. E Deus colocou ele dentro da minha vida. E hoje eu sou uma luva que faço, que me movimento, que conquisto e cumpro o propósito de Deus. Paulo diz assim, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que tenho agora, enquanto tenho vida, os anos que eu tenho, eu vou viver para quê? Para a glória de Deus. Vale a pena, irmão. Porque se você viver só para você, para os seus interesses, ou viver por motivações materiais só, uma hora isso vai virar tudo água. E você vai dizer, como o pessoal que estava no casamento de Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João, capítulo 2. Vai todo mundo começar a dizer, o vinho acabou. O negócio ficou sem graça. Mas aí a gente convida Jesus para o processo. E aquela conquista simples, ela ganha um brilho extraordinário. Extraordinário. Irmãos, eu fico observando o cuidado de Deus de responder orações tão simples. Tão simples. Deus se preocupar com coisas assim tão que às vezes nem a gente preocupa. Por exemplo, está vendo essa mancha na parede ali? Eu sentava ali e falei, Deus, de onde vem essa água? Aí eu estava aqui essa semana, naquele dia daquela chuvona, tirei a placa ali, ó, do forro, peguei uma lanterna. Irmão, o trem lá em cima está mais seco do que língua de papagaio. E eu tinha certeza que a hora que eu abrisse ali, eu ia ver a água correndo. Está seco. Eu falei, Espírito Santo, agora só se o Senhor revelar para tirar esse vazamento. O pastor Zé Alves trouxe um rapaz, subiu no telhado aqui, falou, pastor, o telhado está perfeito. Calafetou até os parafusos, não tem como entrar água. E a água continuava. Aí o pedreiro que estava trabalhando no corredor me chamou, na mesma hora. Pastor, vem ver aqui, você quer que eu faça isso aqui? Falei, não, pode fazer, que eu levantei a vista, a ponta da vigota, passa do telhado, o telhado está aqui, a pontinha passou. A água molha ela e desce por baixo e vai parar onde? Na parede. Tem lógica, irmão. Deus me levou lá no corredor. Meu filho, ó, aqui, ó, a água entra por aí. O pedreiro pegou um pedaço de telha, cobriu, acabou o problema. E talvez a gente pense assim, Deus, Ele vai responder quando for oração importante, quando for para ressuscitar um morto,
curar um aleijado. Não, irmão. Quando a gente tem um relacionamento, ele responde às mínimas coisas. As mínimas coisas. E eu vou te falar a verdade. Sabe o que é que constrói um relacionamento íntimo? Começa com essas pequenas coisas. Começa com isso. Eu sou impressionado de Jesus ter atendido a mulher sírio-fenícia. Sou impressionado com aquele texto. Jesus cercado com a multidão e curando, e não pensa no ministério poderoso. Aí vem uma mulher, e ela vem dizendo no coração, se eu tão somente tocar. A mulher do fluxo de sangue, aí a outra fala, eu preciso chegar nele, porque eu tenho uma filha possessa. Essas duas mulheres me chamam muita atenção. Eu te pergunto, o presidente americano, quando está numa multidão, numa caravana assim, ele para qualquer pessoa? Não para. Agora, o rei dos reis, o maior presidente, o maior governador, o maior vereador, o maior prefeito, o maior deputado federal, o maior ministro, Jesus, tudo é maior do que tudo. Ele parou, falou para a multidão, pode parar tudo, para atender uma mulher que não era da nação de Israel, não era alvo naqueles dias do ministério dele. Virou para ela e disse assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Queridos, comece pedindo a Deus resposta das coisas mais simples. Isso é comer do Cordeiro, é relacionar-se com o Cordeiro. Pastor, não dou conta de ler a Bíblia toda, começa lendo um capítulo por dia, meio, se alimente. Pastor, eu tenho que fazer um esforço muito grande para vir 3 cultos durante a semana, começa a vir um. Aí eu começo a cobrar de você, você vem no segundo. Você toma gosto. Ontem eu trouxe umas almas aí no culto de jovem, falei, pai, eu gostei do culto de jovem, eu acho que eu vou vir mais. Eu falei, glória a Deus, irmão, vem mesmo. Foi tremendo. Ontem tivemos um culto de adolescente, de jovem, foi maravilhoso. Tivemos uma escola bíblica hoje que tratou sobre suicídio. Irmão, todo cristão precisa ouvir aquele tipo de mensagem. Para conscientizar sobre as ferramentas da psicologia, da psiquiatria, as medicações modernas e o que a Bíblia diz sobre isso. Você pode se colocar de pé? Diga, o sangue do Cordeiro me redime. Alimentar-se do Cordeiro me dá vida. Me dá vida. Eu gosto muito da visão de Mateus 5, de Apocalipse 5 sobre Jesus. João, numa visão, vê ele e diz, ele é o leão da tribo de Judá. E no mesmo capítulo ele diz, ele é o Cordeiro de Deus. Como Cordeiro de Deus, ele fez tudo para agradar o Pai. Como leão, ele faz tudo para proteger a minha e a sua vida. Ninguém toma da mão dele. Ele demarcou o território e o diabo tem que ficar longe, porque ele é o nosso guerreiro, ele é o leão que protege a sua família. Aquele texto fala das duas naturezas de Jesus, do ministério de Jesus. Ele agradou 100% o coração de Deus, por isso Deus te aceita. Mas ao mesmo tempo ele é como um leão, ele guarda você e ninguém pode tomar. Diga, o meu Salvador me redimiu como cordeiro e guarda a minha vida como leão da tribo de Judá. Nós vamos participar da ceia. Pode mandar um casal aí para a ceia, para a mesa aqui. E, pastor Eudes, qualquer coisinha eu tenho que não tomar ceia? Não, irmão. Tem gente que fala assim, que acha que xingou um palavrão não pode tomar ceia.
Mas aí o que acontece? Se aconteceu alguma relia com você, com a sua mulher, irmão, pede perdão um para o outro, conserta e toma ceia. Porque, irmãos, não tomar ceia por qualquer coisa é tão pecado quanto tomar em pecado. Como assim, pastor? Porque se você, por uma besteira, não toma ceia, você está dizendo que o sangue de Jesus não é tão poderoso. E que seu pecado é maior do que a redenção dele. E não é. Basta uma atitude de arrependimento, de busca, e o Senhor te perdoa. Irmãos, o sonho do diabo é deixar você 1 mês, 2, 3 sem tomar ceia. Você vai fragilizando, você vai distanciando, aí ele pega e aí apronta com você. Mantenha o zelo para você tomar ceia, para você estar na presença de Deus. Porque esse memorial, a ceia, também visa nos manter em vigilância diante de Deus. Se você abrir mão das disciplinas espirituais, daqui a pouco você esquece. Você vai deixar de ser crente, você vai deixar a igreja. As disciplinas é para que te manter debaixo dos olhos de Deus. É porque Deus tem carência da gente? Não. É porque Ele sabe que se você ficar longe dEle, você tem um inimigo ferrenho. Você não pode ficar longe dEle. Você tem que estar perto. E uma forma de estar perto é ler Bíblia, é orar, é congregar, é ter contato com o cristão verdadeiro. Existe um pastor no Brasil que ele falou uma frase que é a mais pura verdade. Me fale quem são seus amigos e eu te direi se você vai para o céu ou para o inferno. Irmão, isso é verdade. Me fala quem são seus amigos e eu te digo se tu vai para os céus ou para o inferno. Porque é incrível, a maioria das pessoas que estão na igreja vieram por influência de alguém, de um amigo. E a maioria que saiu da igreja, saíram por influência de alguém lá de fora. Lá de fora. O dia que você for decidir casar, para moça e rapaz, palavra pastoral, eu quero que você nunca esqueça o que eu vou te falar. Quando você casa com alguém, você casa com tudo que a pessoa é, com tudo que ela herdou da família, seja positivo ou negativo. Por isso que filho de Deus casa com filha de Deus. E filha de Deus casa com filho de Deus. E filho de Deus com filho de Deus. Cuidado. Se a pessoa tiver um histórico demoníaco de maldição, você vai literalmente dormir na cama com o inimigo. Porque nós só damos o que nós temos. Se você tem santidade, tem compromisso com Deus, você vai levar isso para a pessoa. Paulo disse assim: o marido descrente é santificado pela santidade, pelo padrão de santidade da mulher. Mas aí tem toda uma história por trás disso. Se o camarada tiver uns capeta bom, se prepara, porque você vai ter que orar muito, jejuar, para que esse negócio acabe. Então, às vezes não compensa pagar o preço. O tempo que você vai gastar esperando em Deus é sempre mais barato do que casar errado e se desgastar para restaurar isso. É caro, é muito caro. Muitas vezes não dá certo. Então, o melhor caminho é o caminho, diga, das Escrituras. Esperar em Deus. Vamos tomar ceia? Vamos celebrar a ceia em memória do Senhor, que nos redimiu e nos salvou? Vamos. Levanta o pão aí, pega a taça de vinho aí, coloca a luva aí e tal. Está todo mundo assim, cuidado. Glória a Deus. O que a Bíblia diz? A instrução de Paulo em 1 Coríntios 11. Porque o que eu recebi do Senhor eu também entrego. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o quê? O pão. E tendo dado graças, disse:
isto é o meu corpo que é dado por vós. E pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre em memória de mim. Pode levantar aí. Olha aqui para frente vocês. Olha aí. Ó. Levanta aí, Cláudio. O pão representa o corpo do Senhor. O cálice representa o sangue. Para se obter esse pão, o trigo passou por um processo de grande sofrimento. A uva foi pisada, moída. Por isso que os símbolos revelam o estado de Jesus, o que foi feito. Na cruz ele foi moído, tão prensado que derramou o seu sangue. Por isso que o símbolo da ceia é pão e o cálice. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós consagramos o pão e esse cálice. E vamos tomar em fé, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor. Que cada um tome em alegria, em fé, em renovação, em ânimo. Que haja nessa noite perdão, redenção. Que muitos aqui possam recomeçar a sua fé, a sua jornada com o Senhor. Esta noite é noite de sair do Egito, é noite de recomeçar. Este dia será o dia principal para a vida de muitos, que eles possam tomar perdoados, redimidos no sangue de Jesus. A igreja pode dizer amém? Sai do seu lugar, pega o cálice e o pão em nome de